prazer estar aqui falando um pouco de cerveja, de inovação. Acho que a minha palestra vai ser menos sobre tecnologia, mas muito sobre inovação. Acho que meu currículo já foi dito, mas acho que o legal daqui é, nos 7 primeiros anos desses 9 que eu estou na Ambev, eu estava nessas marcas e eu participei de 4, 5 lançamentos de produto. Em janeiro do ano passado, a gente criou como se fosse uma mini startup dentro da própria Ambev, que a gente chamou de ZX. E nesses 2 anos que a gente está aí junto com o time à frente, a gente lançou mais de 30 produtos e ganhamos aí mais de 100 medalhas, o trabalho de todo um time. Então, acho que é muito legal isso para a Ambev, de como a gente está conseguindo começar a se reinventar, fazer uma célula dentro para realmente provocar a própria indústria. E eu queria contar um pouco da história do porquê que a gente fez, como foi essa trajetória e como é que a gente está hoje. Para fazer isso, só acho que é importante a gente voltar um pouco e lembrar como que é o mercado de cerveja, como que esse segmento se comunicou nos últimos 20 anos. E foi sempre pautado, aqui eu não estou falando nenhuma novidade, mas foi sempre pautado muito pelas paixões do brasileiro. Essa é uma pesquisa do Ibope que, enfim, não diz nada muito novo, mas que fala que 80% da população gosta muito de futebol, segunda maior paixão é cerveja, carnaval, ainda tem mulher e churrasco. Então, essas são as 5. Cerveja está ali como a segunda maior paixão do brasileiro, mas a categoria pegou essas plataformas e ela comunicou muito o lado emocional do futebol, muito o carnaval. Acho que deu uma diminuída nos últimos tempos, ela falava muito de mulher e de churrasco. Então, sempre se pautou muito na comunicação emocional dessas plataformas e falou muito pouco da própria cerveja. Então, a categoria de cerveja falou muito das plataformas, mas falou muito pouco de cerveja. Teve muito pouca inovação, teve muito pouca novidade nesses últimos 10, 20 anos. De agora, de uns tempos para cá, realmente isso mudou. E aí, é óbvio, é assim que o consumidor vê a categoria. Se você for perguntar, muitas dessas coisas são antigas, mas é assim que o consumidor vê, é assim que ele enxerga a cerveja como algo leve, dourado e tal. E se você perguntar, acho que muitas, inclusive aqui nessa sala, cerveja é sinônimo de Pilsen, que no final do dia é só a pontinha do iceberg, porque a gente sabe que o mundo de cerveja é um mundo que tem infinitos estilos, um mundo que tem sabores complexos, escolas cervejeiras. Então, assim, de fato, acho que a gente tem um papel muito interessante, e não só a minha área, mas quem está trabalhando com cerveja especial no Brasil, de pegar essa paixão, a segunda maior paixão do brasileiro, e transformar ela em amor. Porque paixão é um negócio superficial, você não precisa conhecer muito, se apaixonar, às vezes é só bater o olho. Mas para o brasileiro sair de paixão e amar a cerveja, a gente precisa educar, a gente precisa mostrar do que a cerveja é capaz e qual é a profundidade do mercado cervejeiro. Então, a educação tem muito a ver com esse amor. E aí que vem toda a parte de inovação. A inovação ela tem um papel preponderante e a gente acredita muito que, nesse mercado, o produto é o próprio propósito. Ou seja, as pessoas cada vez mais querem saber aonde foi feito, como foi feito, por quem foi feito, o que tem naquele produto. O produto acaba sendo um statement, uma frase mesmo de propósito sobre o que aquela marca ou aquele projeto quer dizer. Então, acho que o ponto aqui é mostrar como a gente está fazendo e como a gente está falando muito, tentando resgatar um pouco e ensinar e fazer as pessoas se apaixonarem por cerveja, para mostrar que ela pode ser muito mais do que isso. Vejam bem, não estou dizendo que cerveja não é isso. Cerveja é também isso, mas ela não é só isso. Acho que ela pode ser muito mais do que algo dourado, refrescante, leve, etc. Então, aqui eu quero mostrar para vocês algumas das coisas que a gente está trazendo por inovação para provocar as pessoas a refletirem um pouco e entenderem, aprenderem e se apaixonarem pelo mercado. Então, primeiro, quem foi que disse que cerveja só pode ser levinha e dourada? A gente tem uma cerveja da Vals, que chama Vals Petroleum. A Vals é uma cervejariazinha de Minas pequena que a gente se associou ano passado. Chama Vals Petroleum. Ela tem 12% de álcool. Ela é super complexa, ela tem a viscosidade de um petróleo, por isso que o nome dela é Vals Petroleum, ou seja, ela é quase a antítese do que a gente tem como uma cerveja normal. Isso é um pouco do que a gente mostra para o brasileiro, que, de fato, cerveja pode ser mais do que aquilo. Pode ser mais do que uma coisa masculina, uma coisa só dos homens. A nossa mestre cervejeira da Colorado, a Fernandinha, é uma super capitã, ela é mulher, está à frente da Colorado há 4, 5 anos, entende tudo de cerveja. A gente às vezes acha que cerveja de mulherzinha tem que ser docinha, tal. Ela adora cerveja IPA lupulada. Então, ela é também, de novo, a antítese do que a gente tem como mundo cervejeiro. Aqui ela está até fazendo uma bebida fermentada de chá. Então, ela é super exploradora desse mundo cervejeiro. E acho que é legal esse lance do mestre cervejeiro, gente. Tem um cara, o Garrett Oliver, ele é o mestre cervejeiro da Brooklyn. E ele fala, nessa dialética de cerveja artesanal, ele fala, cerveja artesanal não tem a ver com tamanho. Cerveja artesanal é a cerveja que o mestre cervejeiro é quem
manda, e não o time de marketing. E eu acho que isso é uma reflexão importante para a Ambev e para a gente. A Fernandinha, como uma mulher à frente da Colorado, no final do dia é ela que manda, é ela que fala quais são as inovações, e é ela que está drivando um pouco desse mercado para a gente começar a mexer e mostrar que cerveja não é coisa só de homem. Tem uma outra coisa que a gente acha, que a cerveja tem que ser super fresca, né? E é verdade para a maioria das cervejas, né? Quanto mais cedo sair da fábrica, né, da cervejaria, melhor ela está. Mas não é só isso. Está começando muito, e já tem algum tempo fora do Brasil, um movimento de envelhecimento de cerveja. Então, tem alguns estilos de cerveja que podem e devem ser envelhecidos. Isso aqui é uma foto, de novo, da Vals, de alguns barris de carvalho que a gente tem, e a gente está construindo, vamos inaugurar em fevereiro do ano que vem, um centro de excelência de envelhecimento de cerveja em barril. Então, a gente vai ter barril de uísque, barril de cachaça, barril virgem, barril de tequila. Vocês vão poder ir lá, fazer a sua própria cerveja, envelhecer a sua própria cerveja em barris diferentes, comprar os barris, enfim, para mostrar de novo que o universo cervejeiro é muito maior e muito mais amplo do que só cervejas frescas, ou pilsens, ou douradas. Né? A cerveja ela pode ter muito mais do que só 3 ou 4 ingredientes. Ela pode ter mais do que água, malte e lúpulo. Como, por exemplo, a Apia da Colorado, né? Que é uma cerveja que, desde 95, é feita com mel brasileiro. Né? Então, cerveja pode ter mel, cerveja pode ter mandioca, pode ter rapadura, cerveja pode ter café. Cerveja é uma culinária, gente. Eu acho que isso é muito legal. A gente, às vezes, de novo, no mercado, a gente associa muito com a indústria, com máquina. Cerveja é culinária. Assim, de verdade, quem já participou de um processo cervejeiro sabe que o jeito de se fazer cerveja é com ingrediente natural. Então, assim, a gente quer mostrar, de novo, esse lado oculto da categoria. Também tem gente que acha, pô, cerveja nunca vai ser tão sofisticada como vinho, como champanhe, como whisky. Essa é uma cerveja que a gente lança uma vez por ano, chama Vals Brut, e ela é desenvolvida com levedura, né, com fermento de champanhe, e ela passa pelo mesmo processo da champanhe francesa. Então, ela fica dentro de uma câmara escura. Isso que eu estou falando é verdade. Todo dia o cara muda ela manualmente, gira lá 45 graus. Ela fica lá 6, 8 meses maturando. No final, tem aquele processo de degola igual da champanhe francesa. É uma cerveja que, imagina quanto custa para fabricar uma cerveja dessa. E ela tem a mesma complexidade de uma champanhe francesa. Tem 12, 13 de álcool. Uma cerveja que você, assim, é para beber nesse tipo de taça, né? Não é um negócio para você se embebedar. Enfim, de novo, mostrando o outro lado. Né? Outra coisa que, pô, ainda mais vindo da Ambev, né? Quem foi que disse, a gente já ouviu falar da fórmula do Guaraná, da fórmula da Coca-Cola, da fórmula da Skol, mas será que todas as receitas precisam ser mesmo mantidas em segredo? Então, quando a gente lançou uma nova linha da Boêmia, o que a gente fez, a gente abriu as receitas para todo mundo. A receita 100% do jeito que a gente faz na cervejaria. Pô, foi difícil fazer isso, convencer as pessoas, mas, gente, não é aí que está o único segredo. Tem outro jeito de fazer. Se a gente democratiza o conhecimento, a gente vai trazer mais gente para o nosso lado, mais apaixonados e entusiastas da cerveja. Então, se algum de vocês é cervejeiro caseiro, no site a gente tem exatamente como fazer, como comprar os equipamentos. Inclusive, na Cervejaria Boêmia, em Petrópolis, que é a nossa fábrica, a gente tem uma área que vende equipamento para você fazer cerveja em casa, de uma empresa que a gente se associou. Então, realmente provocando de uma maneira legal a mudar. E aí, por fim, a última provocação é: quem foi que disse que cerveja boa é cerveja alemã, ou cerveja inglesa, ou americana, gente? Aí a gente tem uma cerveja, por exemplo, tem N casos, que é a Vishnu, que é uma Double IPA, que ela tem rapadura, e, pô, ela foi eleita num concurso mundial de cerveja a melhor Imperial IPA do mundo. Quem conhece um pouco de cerveja sabe que esse negócio de IPA, IPA, está bem na moda, os americanos fazem pra caramba e tal. A gente ganhou isso na Inglaterra. Assim. Então, mostrar que a rapadura pode ganhar o mundo. E aí, para mim, isso aqui engancha com uma provocação que é, de novo, nesse lance do produto e do propósito. Será que o produto pode, até além disso, será que ele pode ter um propósito maior do que simplesmente o mercado cervejeiro? Será que ele pode ajudar a gente a acordar para um novo mundo, onde a gente para com esse complexo de vira-lata, onde a gente, de fato, olha e fala: porra, o Brasil é um país incrível, olha a quantidade de coisa legal que a gente pode fazer? A gente acredita que sim. Né? Então, a Colorado acredita muito que é hora do Brasil deshibernar, é hora da gente acordar e começar a olhar para a gente mesmo de uma maneira diferente e entender as possibilidades que nos esperam. E isso, né, a Colorado começou em 95 com esse cara aqui, o Marcelo, que é nosso sócio hoje na cervejaria. E o Marcelo, em 95, ele fez uma viagem e ele percebeu que existiam, né, escolas cervejeiras. O que são escolas cervejeiras? São países que têm vários estilos que têm a ver com o terroir daquela região. Né? Então, a escola belga usa muito condimento da localidade. Na escola americana você tem os lúpulos mais amargos. Então, tem 4 escolas. Mas, além das escolas, porque para chegar até uma escola demora muito tempo, séculos às vezes, tem alguns países que têm estilos de cerveja.
que é um estilo de cerveja? Alguma coisa que seja característica do solo da região. Então, por exemplo, nossos amigos da Argentina têm um lúpulo da região de Patagônia que é muito diferente. Por isso, eles são catalogados num instituto como tendo um estilo argentino. E a gente vem para o nosso Brasil, país do nosso tamanho, com a nossa riqueza de fauna, e a gente não tem um estilo. Então, o sonho do Marcelo e o sonho da Colorado e a provocação que a gente tem no mercado cervejeiro, que é maior do que a gente, é por que a gente não vai para essa onda? Né? De criar uma escola brasileira, um estilo brasileiro de cerveja. E isso não dá para ser marqueteiro. Não dá para só, vamos fazer um PR stunt, vamos fazer uma comunicação. Isso precisa de verdade, precisa de inovação, precisa de produto. Né? Então, a gente quer usar, a gente chama de biodeliciosidade, ou seja, de explorar essa riqueza biodiversa do Brasil, usar muito, né, se aproximar e ajudar os produtores locais, são os caras que colhem essas riquezas que o Brasil tem nos 4 cantos, e ser muito sustentável, né, para justamente empoderar esse propósito, que é maior que o de Colorado, de água, malte, lúpulo e brasilidade, para mostrar para o nosso país que realmente a gente pode mais. E aí, gente, só para contar um pouco de como está começando esse processo, porque ele é bem novo, essas são as 4 cervejas de linha da Colorado, todas elas têm ingredientes brasileiros, né? Então a Cauim tem mandioca, a Ápia tem mel, a Índica tem rapadura e a Demoselle tem café. E a gente se perguntou e falou, ok, como é que a gente dá o próximo passo em termos de inovação? Que estilo que pode ser tipicamente brasileiro? Porque só colocar rapadura numa cerveja não faz dela um estilo brasileiro. Como é que a gente se provoca a mostrar o que pode ser? E a gente acha que está aqui o caminho. Não sabemos, não temos certeza, mas a gente acha que é para cá que a gente deveria remar. Né, as frutas brasileiras, que são algo incrível, a diversidade de fruta que a gente tem. Todo mundo que vem de fora experimenta os sucos, então, né, todo gringo que vem para cá se encanta com isso. Então, a gente está começando a lançar uma linha. Né? A primeira delas é a Eugênia, que é uma Session IPA com uvaia, que é uma fruta que eu não conhecia, não sei quantos conhecem, mas super delicada, ácida. Ela tem tão poucos lugares do Brasil que a gente teve que comprar todo o estoque de uvaia do mundo para poder fazer a Eugênia, ou seja, a gente lá, o produtor local de uvaia ficou bem feliz. A gente está lançando também a Nassau, que é uma White IPA, ou seja, uma IPA com trigo, que tem caju. Experimentei ela ontem, está deliciosa, então é uma cerveja realmente incrível. E estamos lançando também uma Cream Ale com graviola. Isso é só o começo de um projeto que tem como objetivo justamente redescobrir esse Brasil, né? Mostrar a riqueza da nossa natureza, da nossa criatividade, né? E das misturas que acontecem aqui no Brasil. Essa é a última cerveja que a gente vai fazer, que ainda não tem o rótulo. Né? E aí a provocação que a gente faz, para fechar, esse não é um movimento só de Colorado. Naquela mesma provocação que eu estava fazendo no começo de quem foi que disse, muitas pessoas acham que o mercado cervejeiro tem que ser só de competição. Claro que tem que ser competitivo, mas tem hora que a gente tem que se unir. Né? O mercado de cerveja especial tem muita união de cervejarias. A gente já fez cerveja colaborativa com vários concorrentes nossos. E o que a gente quer aqui, o que a gente está juntando as pessoas é nós, cervejeiros juntos, cervejeiros brasileiros, vamos descobrir qual que é essa receita, vamos descobrir o que faz um estilo brasileiro, e é só através da inovação, da experimentação e realmente do estudo do produto que a gente pode conseguir fazer isso. Ou seja, para fechar, gente, assim, o que eu quero deixar como recado final é que o produto é o propósito, que nós, como marqueteiros, publicitários, planejadores, evoluamos e não fiquemos só em contar histórias bonitas, mas, de fato, conheçamos os serviços e os produtos que a gente está fazendo e que a gente proponha inovações, que a gente entenda para onde o negócio pode ir e que isso seja um statement muito maior do que realmente a publicidade, às vezes, se limita a fazer. Então, esse é meu recado para vocês. Design, muito obrigado. Pessoal, obrigado. Bom, depois de tanta cerveja aí, né, você vê que o Brasil não está ficando para trás. É interessante falar até o seguinte, quem aqui não conhece o original? Imagina, tem 6 meses só o banco, né? Tão pouco tempo. E a gente acabou de ganhar aqui no mês passado com a maior descultura do mundo na Espanha, competindo com mais de 500 projetos. Né? Então, é legal ver o Brasil indo lá e dando um pau nos gringos também, né? Mostrar um pouco que a gente é capaz mesmo. Então, vamos lá. Para entender um pouquinho o que está acontecendo, eu quero trazer para vocês uma coisa que todo mundo já sabe aqui. Mas, às vezes, a gente sabe, mas nunca olhou o detalhe da coisa, e esse detalhe faz toda a diferença. Uber. Quanto tempo tem Uber no Brasil? 2 anos? Tá? No Brasil, São Paulo já é o 2º ou 3º maior mercado do Uber do mundo. Em São Francisco, o Uber fatura mais que toda a indústria de táxi e limusine junto. Tem 2 anos. Em outras palavras, quanto tempo você demora para fazer uma faculdade?
Quer dizer, se você fosse aprender isso, você entrou na faculdade, né, quando você saiu, já era. Né? Se você for falar aí de Airbnb, né, ele vale, né, 5 bilhões de dólares a mais que o Hilton. Quanto tempo tem o Airbnb? Não tem um predinho dentro dele. Tá? Também aqui no Brasil deve ter 2 anos, 5 anos no máximo, vale mais que o Hilton naquela coisa toda. Se a gente falar de WhatsApp, não sei se vocês lembram, foi vendido por 22 bilhões de dólares, que foi barato. Só que 22 bilhões de dólares, ele tem 40 funcionários. Né? Se eu pegar a BR Foods, que tem 110 mil funcionários, vale metade disso. E que mundo é esse que a gente está? Né? O que está acontecendo? E por que muitas coisas... né? Imagina, você é o diretor ou presidente de uma indústria. Vou dar um exemplo para vocês. Quem lembra do BlackBerry aqui? E do BBM? Legal, né? A gente passava BBM para todo mundo. O que aconteceu com o BlackBerry quando lançou o iPhone? Morreu, né? Naquele momento que lançou o iPhone, o que acontece? Teve uma discussão lá, de uns sócios e tudo mais, ele falou o seguinte, um cara, tira o BBM de dentro do BlackBerry e vamos colocar no iPhone. E vamos explorar como mensageria. Né? O cara falou, você está louco? Se você fizer isso, você mata o BlackBerry de vez. Tipo, mas né, já não morreu? Né? Aquela história, aquela briga toda, o cara foi mandado embora. Sabe o que aconteceria se tivesse tirado o BBM de dentro do BlackBerry e explorado ele como mensageria? Se o WhatsApp cresceu só em mercado emergente, onde o SMS é caro, não tem WhatsApp nos Estados Unidos. O BBM está no mundo inteiro. Estima-se que essa empresa valeria hoje entre 60 e 70 bilhões de dólares. Olha a decisão, uma decisão errada. Tá? Então, quer dizer, no mundo de hoje, ainda a cada 2 anos muda tudo, você toma uma decisão errada, custa a tua empresa inteira. Tá? Outro ponto, pô, mas ninguém percebeu, né, que ia sair o iPhone? Né, BlackBerry não percebeu, por que ela não viu? Por que ela não se preparou? Né, porque se a gente parar para pensar, o iPhone não saiu do nada. BlackBerry eu acho que não saiu do nada, mas não saiu. Quem lembra do iPod? Primeiro saiu o iPod, depois saiu o iTunes, montou o ecossistema, todo mundo aqui falava, pô, né, só falta um telefone aqui. A gente não falava isso, quem tinha iPod? Como que ele não viu? Sabe por que ele não viu? Porque faturava milhões no trimestre. Deixa eu olhar para o meu negócio aqui bonitinho, não vou olhar para o lado, para quê? Estou ganhando dinheiro, vou ganhar bônus. Olha o problema. Tá? Vamos no mundo financeiro, né? Entender o que está acontecendo, porque o mundo financeiro impacta cada um de nós aqui. Tem 4 forças que vão mudar completamente o que a gente conhece de banco. Completamente, vai acabar tudo. Em 5 anos, tudo que vocês conhecem não vai existir mais. Então, está falando aí primeiro pelas fintechs, o advento das fintechs, a gente está falando de mobile, porque fazer produto para o celular é totalmente diferente do que você fazer para o computador ou para qualquer outra coisa. Eu estou falando em plataforma, quer dizer, se você não criar uma plataforma, você fica extremamente frágil no mundo que tem essa velocidade. Eu estou falando de ágil. Se você não for ágil, já era. E ágil é uma teoria, ágil tem que ter muito aí para se desenvolver. Quando a gente está falando de fintech, eu acho que todo mundo ouviu fintech, está um buzz, né? Mas quando eu comecei no banco, ninguém sabia o que era isso. Tá? Fintech era novidade, imagina. Se eu olhar aqui, imagina um banco. O que é um banco? É um gorila, né? Como é que eu vou competir com esse gorila? Sei lá, vou chamar um leão, o leão mata o gorila, sei lá, um gorila amarelo, será que o gorila olha e fala, puta, nunca vi um cara amarelo, vou pegar um vírus, vou correr, não sei. Só que 500 abelhas leva o gorila, né? Não tem jeito. Ele pode comer 2, pisar em 3, né? Mas picar ele já era. Se eu olhar aqui o mercado nos Estados Unidos, aqui no meio é o site do Wells Fargo Bank, tá? Um grande banco dos Estados Unidos. E em volta, cada setinha desses são as fintechs, fazendo produtos de cada um dos produtos desse banco. Como é que ele compete? Mas vamos entender isso melhor. Né? Quem aqui vai no supermercado, no Pão de Açúcar, quando entra no Pão de Açúcar, compra o creme de avelã do Pão de Açúcar. Quando você entra, você compra o creme de avelã do Pão de Açúcar ou você compra Nutella? Quem compra o creme de avelã do Pão de Açúcar aqui? Olha lá. E o do Futurama, você compra? Não sei também se tem, né? Tipo, a questão é o seguinte, se você compra Nutella, por que você vai num banco e você vai comprar o creme de avelã do tal do banco? Porque o que acontece com essa fintech? Ela está usando as últimas tecnologias que tem, está usando um time multidisciplinar, super focado, está criando tudo isso, ela cria a Nutella daquele produto. Não tem como competir.
O Pão de Açúcar nunca vai conseguir criar todos os produtos que existem, lindo, maravilhoso ali dentro. Nenhum banco consegue fazer isso, o modelo não se sustenta. Então, você está vendo esse advento das fintechs e crescendo muito e muito. Eu estou falando dos Estados Unidos, mas estou falando da Europa. Tá? Está acontecendo a mesma coisa. Estou falando do Brasil, acontecendo a mesma coisa. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu estou falando aí, quando a gente começa o advento de fintech e investimentos, sei lá, 223 investimentos em fintech em 2010, 2015, 894, agora está mais de 2.500. Quer dizer, você começou a tua faculdade, quando você vai ver, né, 2.500, o que está acontecendo? Né? Você está esperando, se você ficar parado ali dentro, mas eu ganho dinheiro, até o dia que você deixa de ganhar. Só que isso acontece do dia para a noite. Né? E o Google, né, já investiu em 37 fintechs. Você acha que vem coisa por aí? Você acha que eles estão parados ali? Não, imagina. Né? Quando a gente lançou o original, e todo mundo, não, você tem o Itaú, você tem o Bradesco, eu falei, cara, estou nem aí para esses caras. Estou preocupado com o Google, com o Facebook. Eles competem de uma forma totalmente diferente que a gente. Eu vou competir com o cara que você sabe o que ele vai fazer? Que tem mais dinheiro só? Não tem. Pergunta. O que o Starbucks vende? Café? Né? Café? Tá certo que se eu for lá um pouco mais a fundo, ele vende uma experiência. Tá? Qual que é o segundo produto do Starbucks que mais fatura depois do café? Muffin? O que é? Copinho? Wi-Fi? É de graça. É o produto financeiro. É o cartão pré-pago. Sabe aquele cartãozinho, compra 10, ganha 1? O que é aquilo? Adiantamento de recebíveis. Me dá 10, né, que eu te dou 1. Ele carregou, esse número já está para trás, 2,5 bi de dólar no trimestre nesse cartão. Estou falando de 10 bilhões no ano. Isso é maior que qualquer banco. E digo mais, o cara demora 3 meses para gastar esse dinheiro e 13% deixa uma quirelinha ali ainda. É um bom negócio? Então tá bom, estou falando de uma vertical que é cartão pré-pago. Tem um monte de empresa de cartão pré-pago por aí. Tá? Aí, não convencido, o Starbucks pegou esse cartão e colocou dentro do aplicativo. Então, se você comprar agora pelo aplicativo, você não pega a fila. Está começando a fazer o rollout disso. Quanto tempo você acha que vai demorar? Para quanto vai aqueles 2,5 bi quando isso acontecer? Pergunta que eu faço. Quanto tempo vai demorar para esse cartão do Starbucks ser aceito em outro local que não é Starbucks? E se isso acontecer, pergunta que eu faço. A agência que vende esse cartão pré-pago é bonita? Essa agência te fornece um bom café para você comprar esse cartão pré-pago? Essa agência tem Wi-Fi para você ter um cartão pré-pago? Quantas agências existem para você comprar esse cartão pré-pago? Pergunta que eu faço. Como que uma empresa de cartão pré-pago de um banco compete com esse cara? Então, a gente está entrando num mundo onde uma cafeteria pode aniquilar completamente um produto bancário. Do dia para a noite. Do dia para a noite, não. Do dia para a noite para o cara que está olhando o BlackBerry, né, olhando para o lado, porque está na cara o que isso vai acontecer. Né? Não precisa ter 2 neurônios. Um você já percebe o que vai acontecer. Né? Então, tem que se preparar. Tá bom. Quem conhece o WeChat aqui? O WeChat é o WhatsApp chinês. Então, imagina o WhatsApp, só que ele é chinês. E o WeChat representa uma empresa chinesa que se chama Tencent, é a maior empresa de internet da China. O Pony Ma, que é o cara que fundou a Tencent, ele falou, meu objetivo é tirar 10 centavos de cada chinês. É uma boa missão, né? Por isso que a empresa chama Tencent. Tencent. Né? Então, o que eu vou fazer? Ele entendeu que o chinês não colocava aquela foto bonita lá dentro. Comprava um tal do avatar. Vamos vender esse avatar para esse cara. Foi vender o avatar. Como é que eu vendo o avatar? Tem que pôr o cartão, mas é 10 centavos. Resolveu o embrólio todo, começou a vender o avatar. Olhou e falou o seguinte, quem aqui joga Candy Crush? Quanto você já gastou em vidinha? Os 20 dólares. O Candy Crush fatura 3 milhões de dólares por dia com vidinha. O Clash of Clans, 5. Ele virou e falou o seguinte, vou colocar aqui esse menuzinho de joguinho, só que é o seguinte, eu vendo a vidinha. Eu tenho 600 milhões de chineses, eu ponho aqui, Candy Crush, você dá teu jogo, eu vendo a vidinha e te dou bem a meio. Tá bom. 10 centavinhos de cada chinês é o que me interessa. O que aconteceu? No primeiro trimestre, faturou 3 bi de dólar.
3, 6, 9, 12 em um ano. Se o WhatsApp fizer só esse menuzinho, ele fatura 20 bi, custou 22, foi barato, e teve gente que achou que foi caro. Olha que louco, 40 funcionários, né? Tá caro, o cara é louco, louco aonde? Né? Já que esse negócio do Starbucks é legal, ele aproveitou e falou o seguinte, eu vou colocar isso aqui também, vou fazer adiantamento de recebível para todo mundo, não só para o Starbucks, vou fazer para o McDonald's, até para o Louis Vuitton. Eu tenho 600 milhões de chineses, né? Isso é banco? Puta, ele pegou, né, colocou o cartãozinho lá dentro, vou fazer pagamento também, bate lá o QR Code, você compra a Coca. Isso é banco? Tem gente que acha que não é. Né? Fala, não, o banco precisa ter depósito. Aí ele mandou um push e falou o seguinte, olha, eu fiz um acordo com um banquinho aqui na China, que me dá 6% ao ano, coloca R$10 por mês aqui, vou tirar do seu cartão todo mês, né, para você comprar uma bicicleta no fim do ano, tá bom, captou 130 milhões no primeiro dia. Sabe aquele projeto que a gente faz que demora um ano para fazer? Né? Você vai fazendo, discutindo, tal, não posso agora porque eu tenho reunião, agora é almoço, vamos combinar, tá bom. Um ano depois, agora janeiro de 2016, 10 milhões de usuários dentro do WeChat e 16 bi dentro desse fundo. Ele captou um fundo que tem 10 milhões de pessoas e 16 bilhões de dólares nesse fundo, um aplicativo de celular. Só que você vai na Tencent, já tem um prédio de PhD, porque é uma empresa gigantesca, eles criam jogos agora, os caras são animais. O que aconteceu logo depois disso? O WeChat virou o WeBank, o maior banco privado da China. Do dia para a noite, você tem uma empresa, um incumbent, entrando de um outro mercado, nada a ver. Não sei se vocês lembram quando o WeChat tentou entrar no Brasil, que foi na Globo com o Messi, fez uma propaganda e sumiu? Vocês sabem por que foi aquilo? Foi o seguinte, e eu conheço bem a história, porque eu estava no Buscapé, e a Tencent, o Naspers, que é dona da Tencent, é dona do Buscapé também. Eles tentaram comprar o WhatsApp. Quando eles tentaram e não conseguiram comprar o WhatsApp, o Facebook comprou o WhatsApp, eles falaram, a gente precisa correr agora e pegar o máximo possível. O que o brasileiro gosta? Puta, é futebol. O que dá mais audiência? É Globo, novela, compra tudo. Pum. Não conseguiu. Em outras palavras, talvez o Itaú e o Bradesco estejam vivos hoje graças ao Facebook, né? Então, tem que ir lá, Setúbal, o Facebook, você é muito legal, porque se ele tivesse comprado o WhatsApp, entendeu? Entraria num mundo completamente diferente hoje. Talvez a gente estivesse aqui fazendo banking de uma forma completamente diferente. Tá bom. Mobile é rápido, porque é o seguinte, a gente lá no original foi o primeiro banco a fazer abertura de conta online, né, pelo celular. E a gente aprovou isso no Banco Central. Né? Depois eu conto a história como que a gente fez isso, é bem interessante. Só que isso significa o seguinte, se for entrar no banco, quando a portinha travar e o cara pedir para você tirar a roupa, né, que apitou o sinal, sabe o que você faz? Agora, você fala o seguinte, negão, você aperta aqui, ó, quando pipocar aquele negócio, você apaga o app do banco. E vai lá e baixa outro, provavelmente o original. Pum. O Banco Central falou, você pode até abrir a conta no celular, mas você é obrigado a fechar também. Então, bem-vindo ao mundo digital, mundo ágil, rápido, ferrou, acabou. A gente atualiza o app todo mês. Significa o seguinte, que todas as agências atualizam suas agências todos os meses, quando você vai na tua agência bancária lá num mês, vai no outro, mudou a cor de alguma coisa? Então, quer dizer, você não pode ser mais bank-centric, focada no banco, você vai ter que ser focada no usuário, não adianta usar tecnologia antiga, velha, esquece. Né? As startups usam coisas novas, você tem que pensar no teu cliente, se não pensar no teu cliente já era, morreu. Se você não usar uma tecnologia nova, é legado, esquece. O Google reescreve tudo a cada 18 meses, porque se ele não reescrever, e ele ficar 2% mais lerdo, com bilhões de pessoas, são milhões de dólares só em servidor. Então tem que reescrever. Ah, não vou reescrever porque a minha TI, pronto, rodou. Volta para casa, nesse mundo não, você vai para outro mundo. Tanto é que o Bill Gates já falava, banking is necessary, banks are not. Tá. E aí a gente vai entrar na plataforma. A plataforma é o seguinte, a gente criou essa plataforma de Open Bank, nada mais é colocar as APIs, né, em cima da plataforma, mas pense o seguinte, banco foi uma puta inovação. Há 1690 inventaram a agência. Puta negócio, eu venho com um punhadinho de ouro, te dou, a gente dá um recibinho, você sabe aquele recibinho na mão, dando para os outros, viajando, tudo lindo. Aí, 300 anos depois, veio o Internet Banking. Puta revolução, posso fazer o banco no meu escritório ou na minha casa. Olha que legal.
Depois veio o celular. Puta, eu não preciso mais sentar para pagar uma conta. Posso pagar a conta em pé, né? Tirar fotinho, tudo bonitinho. Agora entrou o que eu chamo de seamless banking, que é essa história da plataforma onde o banco está em todo lugar. E o banco estar em todo lugar significa, não adianta pôr o banco na geladeira para pedir o saldo, eu preciso ter contexto. Para que eu vou ter aquilo lá dentro? A gente abriu a plataforma, tem umas 4 ou 5 agências de publicidade que entraram e baixaram as APIs e estão fazendo alguma coisa, eu não sei o quê. Tá? Mas estão procurando contexto, o que ele vai fazer em cima disso. Então, você vai ter na geladeira, no carro, a gente está implementando no carro um projeto aí que está ficando fantástico. Eu pego as informações do carro, sei se está acabando sua gasolina ou não, posso fazer pagamento, você faz transferência por voz, sem encostar no celular. Isso é para o ano que vem, aqui janeiro, fevereiro, não é para daqui 5 anos. A gente colocou o banco no Facebook, vocês entrarem e tem um bot, você vai conversando com o banco, onde tem agência, posso fazer isso, posso fazer aquilo, você pede o teu saldo, você pede o teu extrato, você vira e fala o seguinte, quanto eu gastei no Pirajá ontem? Puta, quanto eu gastei no mês passado? Eu gastei mais ou menos em janeiro. Ele vai respondendo para você. Por quê? Eu vou conseguir fazer app para todo mundo, o cara está lá na Amazônia, aquele Android meia boca, sem memória, não dá, mas o Facebook ele tem. Então ele baixa, faz a conta, vem, joga o app fora, pisa nele, pega o cartão e o Facebook já era. Tá? E ágil. O ágil é muito importante. Porque para entender ágil, você tem que entender um conceito de 2 palavras. Todo mundo aqui aprendeu e estudou num mundo complicado. O mundo complicado é difícil. Relógio, porquinha. Imagina fazer um foguete. Que rolo que é. Você faz o foguete, aí você faz o foguete, aí você cria uma faculdade para ensinar o cara a fazer o foguete, aí você ensina o outro para fazer, e aquele foguete que eu fiz, se eu ensinar aqui e fizer todo mundo direitinho, ele voa, igualzinho. Guerra. Se eu vou lá e aprendi a fazer guerra, eu vou lá, aplico aquela mesma estratégia em outro local, eu venço aquela guerra, eu quebro as pontes, faço tudo. Mundo complicado. Só que está entrando no século XXI, no mundo complexo. O mundo complexo é diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Adianta matar Osama Bin Laden, acaba a guerra? Não acaba, né? É complexo. Se eu pegar o teu filho, puto, cara, tira 10 em tudo, não xinga ninguém, não cospe no chão, é inteligente, se der a tua fórmula para mim, para eu criar meu filho, vai sair igual? Mundo complexo. O mundo digital é mundo complexo. O mundo que a gente está hoje, que se em 2 anos muda uma indústria inteira, ele é complexo. Se ele é complexo, vou dar um outro exemplo para vocês. Imagina que eu estou aqui, isso aqui é a minha vila, né? E está vindo um tsunami, vem um cara correndo, está vindo um tsunami aqui, vai acabar com a sua vila. Em 1 semana, o que eu faço? Eu tenho que entrar aqui, subir com a galera toda aqui, até aqui em cima, o único jeito de me salvar. Certo? Então, o que eu faço? Ó, galera, vocês aqui vão desmontando as coisas, vocês já entram aqui nesse negócio, o outro já vai puxando, você já organiza, eu faço um planejamento estratégico, um business plan, organizo todo mundo, executo, sou um puta CEO se eu botar todo mundo lá dentro e não morrer ninguém. Não é verdade? Que é o que a gente aprendeu. No mundo complexo é a mesma coisa, só quando eu olho para o lado, para onde eu vou? Não sei se tem rio, não sei se tem montanha, não sei se tem nada. Então, você vai ter que ir experimentar. Aí que entra aquela história de Lean Startup, que vocês devem já ter visto, você tem que entrar, entender, voltar, aprender, entra a história do MVP. E lembrando que MVP não é fazer pedacinho, não, porque se o teu pedacinho do MVP que você fizer não tiver experiência, não serve para nada. Você fez uma roda, não usou, não serve. Você fez uma bicicleta, serve. Ela vai te dar noção de movimento, vento, equilíbrio, e você pode aprender com isso para chegar lá. E aí, terminando, quando você vai no Facebook, você entra no Facebook, tem essa placa de entrada. Quando você passa a placa do Facebook, eles só viraram a placa da Sun, né, ali dentro. E o Zuckerberg deixa lá que ele fala o seguinte, isso é para deixar os funcionários empolgados e motivados. Porque olha o que acontece com uma empresa que está no topo e deixa de inovar. Certo? É isso que eu tinha a falar para vocês, pessoal. Obrigado. Boa tarde, galera. Tudo bem? Bom, acho que eu vou pegar o gancho do Guga. Ele já, na apresentação dele, ele já falou um pouco até do meu mercado, né, sobre o Uber e o mercado de táxi. Queria começar a fazer uma pergunta. Quem aqui já usou a Easy? Isso aí, todo mundo. Mas eu tenho a segunda pergunta. Quem usa a Easy hoje? Essa é a história que eu vou tentar contar para vocês em 10 minutos e com um slide. Tá? Quando a gente fala o caso da Easy, todo mundo lembra e todo mundo conhece a história bonita.
A história do empreendedorismo, de alguém que foi lá, teve uma ideia, criou uma startup, e, de repente, isso explodiu. De repente, todo mundo passou a utilizar, porque a solução era muito melhor do que existia. Era muito mais fácil pegar um táxi por um aplicativo do que você ter que ir para a rua, esperar um táxi, ir num ponto de táxi, não encontrar o táxi, ficar embaixo da chuva esperando e não conseguir nada. Então, todo mundo conhece essa história. Mas pouquíssimas pessoas conhecem a história que vem depois. A história de competitividade, a história de inovação e a história de como que você precisa mudar e criar, de fato, uma cultura inovadora. Acho que o caso da Easy é um pouco diferente do que tanto o Daniel e o Guga apresentaram. Aqui a gente não tem uma empresa com milhões por trás para que possa, de certa forma, dar uma ajuda. Aqui começa do zero, começa a captar recurso e começa, de fato, a trabalhar com limitações, tentando sempre inovar e fazer o melhor com aquilo que você tem, e sabendo que vai ter uma série de coisas que você não vai conseguir fazer. Então, essa apresentação ela tem basicamente um gráfico, não tem mais nada que isso. E esse gráfico começa assim. É a primeira fase da Easy. Esse é um gráfico do nosso principal resultado. Assim como empresas de cerveja olham volume de bebida vendida ou banco de transações financeiras, a gente olha um número que chama Boarded Requests, que é a quantidade de corridas e chamadas realizadas. Então, se você chamar uma corrida e se você não entrou no táxi, isso não conta. O que conta é quando você entrou no táxi e você fez o pagamento no final. Esse aqui são os 2 primeiros anos da Easy. Quando a gente surgiu, em meados de 2011, numa Startup Weekend, quando a gente pegou o primeiro fundo para fazer o investimento inicial do nosso MVP, e quando a gente começou a colocar o produto no mercado, numa época que não existia smartphone, numa época que taxista nem sabia o que era celular, e que a gente precisava fazer isso acontecer. Como que fazer isso acontecer num mercado que ninguém conhecia e onde a tecnologia ainda era muito nova, muito recente? Durante 2 anos, a gente trabalhou basicamente colocando o aplicativo na mão dos taxistas, falando, ó, fica com ele ligado, não vai tocar. Você vai passar aí 6 meses sem ter uma chamada, mas deixa ele ligado. E a gente dava o celular para os taxistas. A gente deu para eles os celulares para que eles pudessem ser a nossa oferta. A gente não tinha um produto, a gente dependia deles para que isso acontecesse. E aí, de repente, um mês começou a ter 5 chamadas. Aí, no mês seguinte, começou a ter 10. Aí, de repente, começou a ter 100, 1.000, 10.000. E o mercado começou a crescer. Tudo que se sabe, ou que pelo menos se escuta, de exponential growth, de crescimento exponencial de startups, são esses 2 anos da Easy. 2 anos que crescimento de 3 dígitos mês a mês. Dobrando o volume mês a mês, mês a mês. Por quê? A gente tinha uma solução que ninguém tinha. A gente tinha uma solução que era muito melhor que o mercado provia. Não era muito mais fácil pegar por um aplicativo? Você baixa ali, pronto, chama. Toda a base de táxi de São Paulo está disponível para você e pronto, fica muito mais fácil do que você ter que ir lá no ponto e ter 2, 3 táxis para você fazer uma corrida de táxi. Então, esse foram os 2 primeiros anos. O que todo mundo conhece de startup e o lado bonito da história de startup. Só que aí começam a entrar competidores. Qual que é a dificuldade de criar um aplicativo para chamada de táxi? Em 2013, a Easy teve mais de 21 competidores, só no Brasil. 21 aplicativos competindo com a Easy com a mesma solução. Em 2013, a gente teve que se renovar, teve que se reinventar e trazer soluções novas. Então, a gente trouxe método de pagamento pelo aplicativo, a gente trouxe uma solução corporativa para empresas, e a gente conseguiu vencer essa batalha inicial. De 21 competidores, sobrou a gente, e sobrou um outro competidor, que era 99. Aí a gente entra na segunda fase. Beleza, o mercado, de certa forma, se consolidou no Brasil. Tem 2 players, 2 empresas competindo, e agora elas vão tentar dominar o mercado. E aí o que acontece em 2015? A 99 vem e passa com uma rodada de investimento de mais de 150 milhões de reais para investir no Brasil. E a Easy sem rodada de investimento. Sem nenhum centavo para conseguir gastar em ações de marketing, com uma equipe extremamente enxuta e limitada para desenvolvimento de tecnologia. Cara, o que você faz?
Se na primeira etapa você se inovou e você cresceu porque você era tão melhor do que o que tinha de solução, o que você faz quando você tem um competidor com a mesma solução e com 150 milhões de reais para gastar em um ano? Você se reinventa. Você tenta fazer tudo de novo e tenta fazer tudo acontecer de uma forma diferente. Nessa segunda fase, 2015, a Easy se focou 100% em processo. O como que a gente começa a evoluir nos processos que a gente tem para que, de fato, a gente consiga ser competitivo. Porque um concorrente com 150 milhões de reais, se ele quiser comprar o mercado, ele compra. Ele vai e acaba com a Easy, e de um mês para o outro, a Easy não existe mais. Aí a gente começou a investir em inúmeros processos internos. Melhorias de pagamento para o motorista, melhorias de atendimento para o passageiro, como que você desenvolve novas soluções, novas tecnologias internas para dar suporte para a empresa, porque era isso que ia fazer com que a gente, de certa forma, pudesse manter a competitividade. Não era, de novo, trazer uma mega inovação ou algo novo, porque aqui a gente não ia ter essa condição, a gente não ia ter o tempo para fazer isso, não ia dar tempo suficiente. E foi o que a gente focou no ano de 2015, focar em inovação de processo, o como que a gente consegue melhorar. O maior influenciador desse mercado é o motorista. Se o motorista prefere você, você consegue ter uma resolução melhor, você consegue ter um resultado de mercado melhor. E foi isso que a gente fez em 2015. Só que a gente cometeu um grande erro em 2015. Ou talvez a gente não tinha os recursos suficientes para competir, ou talvez a gente não foi tão ágil, ou a gente tenha sido ingênuo. Em setembro de 2015, começa a explodir o fenômeno Uber. Quando a Uber começa a ganhar word of mouth, e todo mundo começa a falar da Uber, e a Uber começa a crescer no mercado. E aí é quando você começa a olhar o quanto que uma empresa inovadora e disruptiva, ela pode passar por um processo de disrupção. Ela pode sofrer. Não é porque você foi inovador um dia, que no dia seguinte você vai continuar sendo inovador. E aí a gente entra na terceira fase. A terceira fase é quando a gente, de fato, começou a sofrer da nossa própria solução. Quando a gente era inovador lá no começo, a gente crescia, fácil, simples, tranquilo. Mas quando veio alguém depois e trouxe uma inovação completamente diferente, aí a gente começou a sofrer. E aí a gente teve que reinventar a empresa. E é um pouco do que eu queria passar de mensagem do que é inovação e do que vocês precisam entender quando se fala de inovação. Inovação não é simplesmente ter uma ideia. Inovação não é você colocar uma pessoa ali, um gerente, um chefe de inovação. Inovação não é você ter alguém focado nisso. Inovação é cultura. Você só tem uma empresa inovadora se todo mundo pode, de fato, opinar, criar sugestões e trazer ideias novas. Sem isso, você não vai ser inovador. A gente tinha um processo que a nossa inovação era centralizada na área de produto e tecnologia. Então, produto e tecnologia que traziam as ideias e o que a gente ia implementar e o que a gente ia fazer de deployment. Em 2016, a Easy passou por um reprocesso total dentro da empresa. Reestruturou tudo. Valores, estratégias, visão de negócio, estruturas internas e, principalmente, a forma de comunicação e empoderamento da equipe. Hoje, são 600 pessoas espalhadas na América Latina, que todas participam de canais abertos de comunicação e todos tomam decisões conjuntas. Todo mundo pode opinar, todo mundo pode trazer uma ideia e todo mundo pode fazer um teste. Não tem mais nenhum processo de decisão hierárquico. Não é porque eu sou Managing Director do Brasil que eu tomo as decisões do Brasil. Não, todo mundo toma a decisão. E aí a gente começou a ver essa curva se inverter. Então, a gente começou a olhar aqui no final do ano, já agora nos últimos meses, a curva se inverteu. Por quê? Porque a gente começou a rever tudo o que acontecia no nosso negócio. A gente começou a rever absolutamente tudo o que a gente trazia e fazia, tanto para motorista quanto para cliente. Quem disse que a gente não poderia fazer o táxi ser mais barato? Quem disse que a gente tinha que seguir a regra do táxi ser o preço que ele era e seguir o modelo de bandeira 2? Hoje, os táxis não cobram mais bandeira 2 e, além disso, eles cobram 30% mais barato. Quem disse que a gente não poderia colocar na mesma plataforma taxista e motorista particular? Hoje, a Easy tem um serviço chamado EasyGo, que é de motorista particular. Quem disse que a gente não ia conseguir ser mais barato que a Uber? Hoje, se vocês abrirem o aplicativo de vocês, o preço da Easy está mais barato que o da Uber.
Então, é possível. Só que isso só é possível se todo mundo participar. A ideia de fazer os táxis mais baratos não foi minha. Essa ideia surgiu de um desenvolvedor que nem trabalhava com motorista. Ele fazia um desenvolvimento específico para o nosso chat. Esse cara teve a ideia. Por que a gente não faz isso? E daqui para frente, quando você olha o futuro desse mercado, esse mercado tem inúmeras possibilidades. Hoje, quando a gente olha o mercado brasileiro, são realizadas 15 milhões de corridas por aplicativo todos os meses. Esse é o mercado brasileiro. Existe uma empresa na Índia que chama Didi. A Didi faz 17 milhões de corridas todos os dias. O potencial do mercado brasileiro hoje, como ele está montado, são de 20 milhões de corridas, aliás, desculpa, brasileiro não, da América Latina. 20 milhões de corridas por dia. Então, é um mercado que é praticamente 40 vezes maior do que ele é hoje. E ainda tem muita coisa para crescer. Além disso, o que é o futuro desse mercado? Qual que vai ser a relação com as montadoras e desenvolvimento de carros autônomos? Qual que vai ser a relação com movimentos e tecnologias de car sharing? Como que isso vai impactar a mobilidade urbana e a composição das cidades? Ou como que esse serviço pode começar a entrar no mercado de transporte coletivo e sair do individual? Ou como que a gente consegue fazer com que ele seja mais barato? E aí, nos últimos 2, 3 meses, pegando o gancho de todo esse processo de inovação do que a Easy vem fazendo, ou do que a gente reviu em 2016, para conseguir reverter essa curva, a Easy estabeleceu 12 projetos. 12 projetos prioritários, e que são 12 projetos disruptivos. 12 projetos que a gente vai matar a empresa como ela é estruturada hoje. Por que não desenvolver uma ferramenta em que você não precisa fazer nenhum clique para pedir um táxi? Por que você tem que ir lá, escolher o tipo de serviço, escolher o método de pagamento e depois chamar o táxi? Por que eu já não faço isso automaticamente? Por que eu não olho o seu comportamento e sei que você pega um táxi todo dia às 7h30 da manhã, que sai da tua casa e vai para o seu trabalho? Por que eu já não peço isso automaticamente para você? Por que eu não mudo a forma de oferecer uma corrida para vocês? Em vez de você pegar por tipo de carro, por que você não pega pela motivação de pegar? As pessoas mudaram para o Uber por quê? Porque era mais barato? Porque era melhor? Porque era mais rápido? Porque era mais seguro? Por que eu não trago esse tipo de solução para os clientes poderem chamar o próprio carro? Por que eu não mudo a forma de fazer pagamento ou de eu fazer as minhas corridas? Até hoje, ninguém pensou no modelo de assinatura para esse mercado. Por que eu não coloco o modelo de assinatura? Por que eu não faço uma forma totalmente diferente e você, em vez de pagar por corrida, você paga por mês? Por que eu não começo a colocar dentro, ou transformar a minha plataforma, ou serviço, em vez de ser um provedor de serviço, por que eu não passo a ser uma plataforma plug and play? Então, que as empresas começam a desenvolver soluções próprias, atreladas à minha tecnologia, usando o meu algoritmo, usando a minha base de motoristas, ou, se eles quiserem, a própria base de motorista. Então, tudo que precisa ser feito, ou tudo que pode ser feito, só vai ser possível se, de fato, existir uma cultura de inovação, uma cultura de novas ideias e uma cultura participativa, onde todo mundo pode opinar, onde todo mundo pode propor soluções. E aqui é o que eu queria passar de mensagem para vocês. Acho que esse é o grande desafio. Vocês são públicos de agência, alguns de empresas, mas ninguém ainda parou para pensar em como inovação é uma cultura e não como inovação é uma área ou um departamento. A inovação não está centralizada em uma pessoa. Não sou eu que sou inovador. Não existe ninguém inovador. Todo mundo é. E se a gente não utilizar o potencial e a capacidade de todo mundo, o que vai acontecer é justamente isso aqui. As empresas vão perder e, consequentemente, todo mundo que está aqui vai perder. Porque só se todo mundo participar, a gente consegue ter, de fato, uma curva que é exponencial e crescente. Bom, é isso, pessoal. Valeu.